O programa a seguir aborda violência e crimes perversos e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Oi, gente, boa noite. Bruna Chagas chegando para mais um Além do Crime podcast aqui na sua TV Diário, na Record News Manaus e também no YouTube ao vivo do D24. Bem-vindos, gente. Mais um dia a gente vai falar de um crime que aconteceu recente, mas já a gente vai falar disso aqui. Primeiro, eu quero pedir para vocês começarem a seguir a gente e também acessarem lá o YouTube, mandem mensagens, comentários no chat ao vivo. Comentários, vou até te mirar aqui, ó, que estou ouvindo meu chefe, meu diretor. Então, mandem pra gente, compartilhem, que a gente precisa que vocês, olha, suba isso aí, hein? Precisa de comentários, precisa que vocês compartilhem as nossas lives, tá bom? É importante, mesmo que você esteja assistindo pela TV Diário, é importante estar ali do lado do celular, da segunda tela, tá bom, gente? Eu aguardo isso de vocês. Daqui a pouquinho mandem as perguntas que os nossos convidados já estão chegando, uma já tá aqui, já vou mostrar pra vocês. Segura aí. Eu quero fazer um lembrete pra vocês. Acessem também o nosso Spotify. Vamos dar essa moral aí pro Além do Crime. O nosso arroba lá é Além do Crime Podcast. Não tem erro também, tá? Então, logo mais a gente vai falar com a delegada Patrícia Leão, que está chegando, tá? Ela é delegada da mulher, delegada da delegacia especializada contra crimes contra a mulher, né? Na verdade, crimes contra a mulher. E aqui comigo, presente, tá a nossa querida Brenda Oliveira, que é psicóloga, também já trabalha na parte da Secretaria de Administração Penitenciária, né? Enfim, já entrevistou umas pessoas que, vamos dizer, podem ser serial killer ou não, psicóticos, psicopatas. Obrigada por aceitar nosso convite novamente, Brenda. Obrigada a você, apesar dos temas difíceis, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Só um minutinho, Brenda. Olha, eu tô aqui tudo bonitinho. Chegou Trícia Tadros. Tudo bem, Trícia? Boa noite. Boa noite. E também para falar hoje desse caso que chocou o Brasil, da Clícia Lima, que foi assassinada brutalmente lá em Bragança, em São Paulo, né? E eu tô com o delegado do caso, que é da seccional Bragança Paulista, o doutor Sandro Montanari. Doutor Sandro. Boa noite, Bruna. Oi. Tá ouvindo? Bruna. Dá para falar, gente? Tá me escutando bem? Agora sim. Muito obrigada, doutor, por ter aceito o convite. Eu sei que o senhor está nessa correria aí e pegou esse caso, né, que chocou o Brasil. Pois é, Bruna, foi um caso... Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite aí de estar podendo participar do seu programa, o podcast Além do Crime. Tenho certeza que é um programa de grande repercussão aí no seu estado, tá? No estado do Amazonas, e é interessante a gente realmente comentar o caso, tá? Meu nome é Sandro Montanari, eu sou delegado seccional de Bragança Paulista, é como se eu fosse um delegado regional, sou responsável por 16 cidades aqui, estamos a 70 quilômetros de São Paulo. Sim. E realmente nós cuidamos aí desse caso que causou uma repercussão, inclusive nacional. E aí, doutor, eu já vou começar a perguntar. Na verdade, eu queria que o senhor, desde o início, o senhor pudesse falar sobre como que parou esse caso nas suas mãos. Como é que foi quando o senhor recebeu da Polícia Militar de São Paulo uma moça de tantos anos que foi encontrada no Igarapé, não é isso? Eu queria que o senhor comentasse todo o caso do início. Olha, Bruna, esse foi um caso emblemático, por quê? Porque nós estamos com um caso de desaparecimento de uma pessoa mais ou menos com as mesmas características da Clícia, tá? E no último dia 31, se eu não me engano, uma quarta-feira, nós logo pela manhã tivemos aí notícia de que uma pessoa do sexo feminino, né, estaria morta dentro de uma represa, que é uma represa local, entre a estrada que liga a cidade de Piracaia e a cidade de Joanópolis, e o que chamava a atenção é que ela estaria morta com as mãos e os pés amarrados, certo? Foi esse o nosso acionamento. A Polícia Militar foi acionada, viu, verificou, acionou a Polícia Civil, que acionou a Polícia Científica,
que foi até o local, tá? Corremos contra o tempo, achávamos que tinha a ver com outro desaparecimento de uma outra pessoa que havia essas mesmas características, como eu acabei de falar, mas de cara, verificando lá o cadáver, o corpo, nós vimos que não tinha nada a ver, até porque tinha uma tatuagem que não constava na pessoa desaparecida. E as características físicas não eram tão iguais, tá? Começamos a lutar contra o tempo, era algo difícil de ser solucionado, tendo em vista que nós não tínhamos nenhum outro caso de desaparecimento de pessoas com esta característica, a não ser aquela que a gente estava procurando, tá? Divinamente falando, eu não sei se você acredita em Deus, sim. eu acredito num ser superior. E a justiça divina ela veio logo algumas horas depois, tá, do encontro do cadáver, o que foi possível solucionar e esclarecer esse crime, tá? Após essa pessoa, né, o corpo da Cilícia foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal, nós tivemos notícia que houve um desaparecimento de uma pessoa que tinha origens no estado do Amazonas. E que eles estariam há mais ou menos uns 3 dias desaparecidos, que batia, né, o tempo aí, batia mais ou menos com o que a gente achava, né, com o estado de decomposição do corpo encontrado, era algo que não era muito longínquo, era uma coisa mais recente, acreditávamos aí que era 48 horas que esse corpo havia morrido, né, que a região letal, né, que essa letalidade havia acontecido, tá? Nós entramos em contato com os familiares desta pessoa, tá? E antes de mais nada, Bruno, a gente nunca fala a desgraça naquele momento, a gente não sabia o que era. Então, sempre as perguntas foram direcionadas aos familiares do tipo: como é que ela se ela tinha tatuagem, se ela tinha algum tipo de cicatriz e tal, e as informações elas foram vindo, no sentido de que foi batendo as informações que eram dadas aí pelo estado do Paraná com as características físicas encontradas aqui, tá? Imediatamente nós ligamos para o médico legista, no caso uma médica legista, a doutora Jamile, que fez a necrópsia do corpo, tá? E nós a questionamos no sentido de verificar se as informações que eram trazidas aí pelo estado do Amazonas por parentes eram as mesmas que estariam no corpo, e qual foi a nossa surpresa, realmente batia, era algo muito similar. Então nós tínhamos aí uma certeza aí quase que absoluta que se tratava da mesma pessoa, tá? Sim. Nesse meio tempo nós mantivemos contato com os familiares, tá? Que acreditavam naquele momento que pudesse ter sido o marido o causador aí desse homicídio, tá? Uma vez que ela foi encontrada aí com as mãos e os braços e as pernas amarradas. Sim. Um ato típico de uma pessoa que não estava lá porque quis, tá? Foi uma coisa programada, foi algo que foi sugerido, né? Que sugeriam realmente um crime de homicídio, tá? Nesse momento nós procuramos identificar essa pessoa e conseguimos, inclusive, identificar, mas começamos a correr atrás do tempo. Por quê? Porque nós acreditávamos que após o fato ele estaria fugindo, tá? Agradeço muito a família, os familiares aí da vítima, tá? Eles deram mas não deram muitas informações, tiveram sangue frio. Eu liguei pessoalmente para uma das irmãs, né? E pedi para que ela enrolasse. Parece que o Edson, que seria o nosso principal suspeito, estava entrando em contato com eles. Eu falei: olha, nós estamos atrás dele, não segura essa informação, tá? Vai pedir um maior número de dados aí, de informações, para ver se a gente chega até ele antes que ele fuja. Entendeu? E isso aí decorreu aí várias horas, né? Mas nós conseguimos identificar ele e conseguimos ir atrás dele, tá? A Carla, que é a irmã da vítima, teve personalidade, teve iniciativa de pedir uma foto dele naquele momento, né? Naquele momento onde ele entrava em contato com ela, ele mandou uma foto, e através da foto que ele mandou nós pudemos identificar onde ele estava.
tá? E aí nós, aí, com as equipes especializadas, tanto a equipe de operações especiais aqui da Delegacia de Seccional de Polícia, a Delegacia de Piracaia, da qual o crime ocorreu, e a Delegacia de Investigações Gerais, nós todos corremos atrás do tempo, e conseguimos identificar e não digo capturar, porque ele se encontrava aí no estado de Minas Gerais, bem na divisa aí com Bragança Paulista, mas nós conseguimos encontrá-lo. Nós não sabíamos se ele era ou não o autor, tá? Havia uma forte suspeita, mas não tínhamos nada que pudesse comprovar isso, tá? E nós convidamos ele para que ele fosse até o IML para que fosse reconhecido o corpo, uma vez que a gente não tinha nenhum familiar aí, ninguém que reclamasse o corpo, não havia nenhum tipo de boletim de ocorrência de desaparecimento, a não ser o fato narrado no estado do Amazonas, tá bom? Ele vai até o IML, reconhece o corpo, mas neste interim nós sabemos, ou tendo a ideia de que ele pudesse ser o principal suspeito, nós pedimos a prisão temporária, e aí nós pudemos aí contar com a rapidez do Poder Judiciário, do Ministério Público, o que fez com que nós, logo o reconhecimento do corpo, pudemos decretar a prisão temporária dele, e nós encaminhamos a nossa cadeia de triagem, tá? Chegando na cadeia, ele, talvez, no desespero de estar sendo preso, acabou narrando esse fato a alguns presos que estavam lá ao lado dele, dizendo que havia matado a esposa, tá? Colocando inclusive detalhes de como ele teria feito isso, e um dos detalhes que ainda nós não comprovamos, eu não sei se vocês têm essa informação, essa foi uma informação tirada essa semana ainda, que ele veio a envenenar a vítima, a Cilísia, através de colocação de chumbinho numa sopa feita por ele, e ela, em mais ou menos 5 minutos após ingerir a sopa, ela acaba desfalecendo. É nesse momento que ele amarra ela e acaba levando ela até a represa para ocultar o cadáver. Tá bom? Nós temos a certeza de que isso ocorreu, isso que foi narrado a médica. Oi, doutor? Toxicológico. Não? Oi? Não, eu tinha caído, mas agora voltou. Entendemos. Pode continuar. Tá, e aí nós pedimos à médica legista para que fosse feito o exame toxicológico, mas ainda não veio o resultado, tá? Provavelmente tenha ocorrido isso, tá? Uma vez que a gente não viu nenhum tipo de ferimento externo nela, a não ser um traumatismo aí na parte do couro cabeludo, mas nada que pudesse levar à morte dela, tá? Nós não encontramos nenhum sinal de resistência por parte dela, então ela não chegou a resistir ao seu algoz, tá? Então essa realmente é uma suspeita de que ela tenha sido envenenada antes de morrer. Que horror, doutor. Foi terrível. Foi realmente um crime brutal, né? E assim, premeditado, não é isso, doutor? Pelo que tudo indica. Oi, pode dar uma cortada. Oi. Não, eu tô falando que como foi tão cruel, brutal, parece totalmente premeditado. Ou tô enganada, doutor? Não, perfeitamente, tá? A pessoa, uma vez que ela pega e envenena ela, nós não sabemos se isso ocorreu de verdade. Estamos esperando o laudo. Ao que tudo indica, isso ocorreu, tá? Mas se a pessoa teve a capacidade, a frieza de preparar uma sopa, de colocar o veneno do tipo chumbinho e passar para sua esposa, da qual ele dizia que amava e que tinha um sentimento muito grande, razão pelo qual ele nutria ciúmes, tá? Realmente isso é bárbaro, isso é cruel. Doutor, isso vai de encontro à nossa preocupação mundial aí com a vulnerabilidade das mulheres e a violência doméstica. Isso que eu ia chegar agora, a violência doméstica, né? Ele batia nela, ela não tinha feito nenhum BO, mas ele tinha esse histórico de bater nela, não tinha, doutor? Olha, Bruna, realmente a própria irmã dela, numa entrevista comigo por telefone, veja, a irmã tem que confiar numa pessoa que está ligando aí há
a mais de 1.000 quilômetros dela, tá? E ela fala para mim que realmente ela acreditava que pudesse ser o marido mesmo, até porque havia um histórico aí de ofensas, inclusive verbais e físicas dele contra ela, tá? Mas nós tivemos assim a perspicácia de verificar. Em São Paulo não havia, o estado de São Paulo não havia nenhum tipo de boletim de ocorrência aí que levasse a isso, mas no estado de Minas, um mês e meio antes deste fato, ela havia solicitado a presença de policiais militares, alegando que havia sido agredida por ele, tá? Então, havia assim um precedente concreto de agressão por parte dele, tá? Ai, é muito complicado aquela história, né, doutor, da violência contínua. Mas antes da gente continuar nosso papo, eu preciso apresentar a nossa delegada, titulada especializada de violência contra a mulher aqui em Manaus, a doutora Patrícia Leão. Bem-vinda, doutora. Boa noite, né? É bem difícil participar desse programa, né, de um caso assim que chocou bastante aqui o estado do Amazonas, até pela maneira como ela foi encontrada, né, os indícios, né, que pelo menos assim eu não consegui olhar o inquérito, até porque é em outro estado, mas assim pelo pouco que a gente ficou sabendo aqui, né, parece que ela já vinha sofrendo aí uma violência psicológica por parte dele, né, que não aceitava ali, né, tinha os ciúmes, né, inclusive parece que ela já queria voltar para o estado do Amazonas, né, isso. E parece que tinha alguma coisa que ela viria no domingo, só que não conseguiu chegar. Apareceram algumas mensagens aí na imprensa, né, dela falando, né, sobre que ela já queria sair, queria parar com isso, que ele fez embora de novo no domingo, né? Isso, e não deu tempo, né, Não porque deu tempo. uma pessoa... Agora, eu queria que a Brenda falasse um pouco justamente sobre esse amor doentio, né, porque não é amor, né, Brenda? Bora falar um pouquinho disso para algumas mulheres também que possam estar passando e achar que o cara me bateu uma vez é amor, que ele nunca mais vai fazer, né, que a doutora vai falar daqui a pouco mais de outros casos amazonenses. Por enquanto a gente está no caso lá em Bragança, porque é a nossa amazonense, nossa conterrânea, né? Inclusive eu quero os nossos sentimentos para a família, para os familiares, né? Sim. Que aqui a gente quer tratar desse caso, mas é realmente com toda a seriedade, para que não aconteça com outras pessoas, com outras mulheres no Brasil todo, não só no Amazonas, né, gente? Perfeito. Então, Brenda, por favor, pode falar pra gente isso? Primeiro a gente precisa entender os ciclos da violência, né? É óbvio que pra gente chegar num feminicídio do tipo íntimo, né? A nomenclatura, a gente precisa entender que já havia acontecido uma série de violências. E a violência ela vai se escalonando, ela não começa só de forma física, né? Hoje a gente tem já uma nomenclatura, a violência psicológica. Então, muitas das vezes, vai começar com a violência psicológica, diminuindo a vítima, menosprezando, e vai se escalonando, né? De repente, um soco na parede, palavras de baixo calão proferidas sobre a pessoa, a fim de que esse agressor vá cada vez mais se impondo sobre a vítima. E tenha, assim, um domínio não só físico dela, mas também emocional. Né? A gente ouve muito, mas tinha a possibilidade de fazer a denúncia, tinha a possibilidade de voltar para casa, ou então, por que não falou antes? São afirmações difíceis de entender, né? Difícil de entender também quem está passando pela violência, porque envolve uma série de fatores emocionais. Eu acho que tem alguns fatos que a entrevista da irmã mostra e que fecha o quebra-cabeça. O primeiro caso é que essa moça vivia aqui, tinha a vida dela toda organizada aqui, pai, mãe, filha, tinha a vida toda organizada aqui. Esse rapaz aparece de fora, aquilo que a gente sempre conversa como um príncipe. É um sedutor. Aquele momento do love bomb, né? E ele oferece para ela um suposto conto de fadas. E aí logo em seguida vem o quê? Vem a proposta de um emprego fora. Ou seja, aquela clássica situação de tirar a vítima do ambiente dela onde ela possa se defender, né? Que é a questão do isolamento, né, doutora? Perfeito. E aí ele a leva para Esteio, que é um município do estado de Minas Gerais, fronteira com essa região de Bragança Paulista, que eu também conheço, onde o doutor é titular da delegacia. E aí ele começa a apresentar
todas as características da violência psicológica. Você está aqui sob o meu domínio, você está aqui sob o meu sustento, você está aqui sob as minhas ordens. O que aparenta é que era uma moça que aqui tinha uma vida muito ativa, era ativa nas redes sociais, era ativa socialmente, gostava de se exercitar, fazia ginástica e tudo mais. E a partir do momento que ele atira desse ambiente, começam as proibições. Proibição de academia, proibição de usar roupa de ginástica, proibição de tudo aquilo que a gente já sabe, né? Você primeiro isola a vítima, depois você impõe as regras, né? Exatamente. E aí, ela tinha já um boletim de ocorrência sobre agressão lá no município de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, né? Que ela comunica para uma amiga, de acordo com esse print que a gente tem aqui, tá? E aí, como a gente sabe, aquela vítima, como sempre, o algoz vai e promete mundos e fundos, e também um BO, às vezes, não resulta em muita coisa, né? E ela, como ela estava em outro estado, eu imagino também que ela precisasse reunir recursos para voltar, né? E ela se comunica com essa amiga dizendo, me agrediu. Aí ele diz, de novo, amiga, de novo, sai daí. Aí ela, eu acho que consigo ir domingo. Provavelmente ela estava conseguindo uma passagem para domingo, porque não é fácil a pessoa, de repente, de uma hora para outra, comprar uma passagem. Conseguir esse recurso, né? O recurso com certeza. é complicado. É uma passagem para a capital, né? De ônibus, e outra passagem. Sem contar que para chegar aqui no norte, né, sempre tudo mais difícil. Exatamente. E aí há relatos de que ela teria preparado as malas e que ela viria no domingo. E no sábado ele teria administrado o chumbinho, o abdômen dela estava dilatado. Ela relata que ele iria buscar um remédio com a irmã, e aí eu imagino que seja a situação que o delegado tenha falado. Então, esses dados eu acho que seria importante para fechar o quebra-cabeça. E doutor, rapidamente, eu vou logo perguntar aqui dele, se por um acaso esse agressor que está preso, né, no momento, ele teria outras vítimas antes dela, claro, sem ser mais uma tentativa ou de agressão, né, algum abuso, o senhor sabe dizer? Olha, Bruna, eu queria primeiro cumprimentar aí a doutora Patrícia, a doutora Brenda, aí, psicóloga, brilhante aí nas palavras. Foi mais ou menos isso mesmo, é o que a gente sentiu, inclusive uma frieza muito grande por parte dele. Ele nega peremptoriamente que não é, mas em relação à violência anterior, ele não tem, tá? Mas o que chamou a atenção e vale a pena ser colocado, Diga. que ele induzia a família dela a erro, inclusive mandando foto de um suposto carro que era alocado, mas como se ele tivesse dado de presente para ela, simulando, inclusive, que ele estaria tratando muito bem ela, e coisa que não era bem verdade, inclusive, tá? A irmã relata, né, essas mensagens estranhas, né, doutor? Exatamente. Então, isso tudo foi notado. Não sei, posso afirmar, mas existe um perfil aí meio sociopata, alguma coisa nesse sentido, tá? Ela faz há 1 mês e meio antes um boletim de ocorrência perante a Polícia Militar do estado de Minas Gerais, extrema, bem limítrofe ao estado de São Paulo, Bragança Paulista, e ela relata que ele agride, mas ela não acredita que ele chegaria a tanto que ela pede para os policiais para que não prendam. Isso chama atenção, uma mistura meio que de amor e ódio. Havia um respeito, não sei se um respeito reverencial, mas ela pega e fala que não quer que ele seja preso. Ai, que triste isso, né? É uma realidade, a doutora tá até comentando. Inclusive, doutor, a gente sabe que isso é um perfil
né, das mulheres em situação de violência. Inclusive aqui em Manaus, nós temos um dado que foi passado pelo núcleo que trata dos feminicídios consumados, que até agora nós tivemos 14 feminicídios em Manaus, e desses 14 feminicídios, 13 mulheres não tinham sequer um boletim de ocorrência, justamente porque ela, apesar dela já vir sofrendo, né, ali violência psicológica ou até mesmo agressões, ela acredita, né, que ele não vá fazer isso. Então não há necessidade, né, de procurar ajuda, não há necessidade de procurar delegacia ou solicitar uma medida protetiva. Então ela, né, acaba entrando para essa estatística também, né, de que acreditava, né, que ele não fosse capaz de fazer esse tipo de atrocidade. E eles são, né? E isso é uma informação importante, né? Porque a gente começa a entender também o perfil da vítima e não só do agressor. Sim. Né? O agressor, ele começa a apresentar um comportamento expansivo, como eu falei, né? De cercear a vítima. E aí a mulher vai se sentindo cada vez mais inferiorizada, em situação de vulnerabilidade, com baixa estima, e cada vez mais ela tem menos recursos para se Desvincular, se livrar. Exatamente, né? Para se impor diante da violência. Ela vai ficando fragilizada. E aí, os detalhes que a Trícia trouxe, né, são importantes também para a gente continuar nessa análise. A gente vê que realmente a violência ela foi perpassando por vários tipos de violência. Violência Doutor, eu só queria financeira, perguntar, né? mais um detalhe para complementar a análise da doutora Brenda. A irmã narra que eles acabaram se encontrando na delegacia, é verdade? Comigo a pergunta? É sim, doutor. Desculpa. Não, o que foi narrado no boletim de ocorrência feito é que ele teria fugido de Extrema até Bragança Paulista, justamente com receio de ser preso. Sim. Tá? E é nesse momento em que há até a possibilidade real de capturá-lo, é que ele pega e ela pega e diz que não tem interesse que ele seja preso e tal. E a partir daí não se toma uma providência mais séria, uma medida protetiva. Mas desculpa, eu me coloquei mal, mas eu tô falando já pós-mortem, né? A irmã narra que o encontrou na sua delegacia, tá certo isso? Não. Então, não é isso, tá? Ele induzia a família dizendo que ia fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento. Isso a gente tinha notícia através da família, tá? Mas ele até o momento, quer dizer, ele passou 24 horas e ele não fez absolutamente nada. Quer dizer, a gente sabia que ele estava num processo de fuga, tá? Ele ia fugir. Dependia da nossa rapidez para pegar. Tá? E ele enrolava, falava, vou fazer o desaparecimento. Foi a partir desse banho-maria, dessa enrolação, que a gente pegou ele de jeito. Por quê? Porque eu dizia para a família, para que, quando mantivesse contato com ele, para que desse mais informações do tipo qual o endereço, onde eles estavam morando, onde ele trabalhava, se tinha certidão de casamento, qualquer coisa que pudesse ajudar a gente a identificar ela e até achá-la aí para fazer o boletim de ocorrência, tá? Entendi. Pode E a causa-morte final foi o traumatismo craniano? Então, veja, no primeiro contato que eu tive com a médica legista, que foi muito rápido, inclusive, ela não foi conclusiva, ela achava que poderia ter sido um politraumatismo, não só craniano, como uma hemorragia interna, tendo em vista, inclusive, a queda. Ela caiu de uma altura de 25 metros, tá? Mas ela desconfiava também, e por isso o pedido do exame toxicológico, ela pudesse ter sido dopada, de alguma forma, tá? Até porque não havia resistência por parte da vítima em relação a qualquer tipo de violência, tá? Então nós não vimos nenhum tipo de arranhões ou resquícios ou resíduos de pele por parte das unhas dela, ou coisa uma resistência, né, mesmo. Doutor, mas aquilo que falaram na imprensa então é realidade, né? Que ela estava viva quando jogaram. Sim. Ele mesmo jogou ela na represa, né? Sim.
Olha, Bruna, veja, a gente não pode afirmar, tá? A gente não trabalha tudo com bem. achismo, a gente trabalha com um fato concreto, tá? Sim. Nós imaginamos que ele iniciou um processo aí de envenenamento dela, até para que ela desfalecesse e que não apresentasse nenhum tipo de resistência, o que foi o que realmente ocorreu. Mas a partir do exame toxicológico, eu acredito que aí não vai demorar muito tempo para que esse laudo venha, né? Nós inclusive pedimos urgência aí no caso. Nós acreditamos que haja realmente essa Envenenamento. Essa conclusão, né? De que ela pudesse até estar viva antes de ser jogada, tá? Nós estamos confirmando, inclusive, a versão que ele contou, inclusive, na cadeia onde ele encontra-se, tá? Numa cadeia de trânsito, onde ele participa aos seus colegas de cadeia. O que ele fez, ele acaba, inclusive, afirmando que teria colocado chumbinho na sopa dela e não demorado nem 5 minutos para que ela desfalecesse. Ele fica falando isso na cadeia, doutor? É isso que eu entendi ou eu entendi errado? Ele fica falando com o pessoal na cadeia, se vangloriando de uma certa forma? Não sei se vangloriando, Bruna, mas até para se colocar ou se posicionar na cadeia, quer dizer, ele coloca essa situação até para ser respeitado, né? Eu quero que a doutora Brenda possa comentar isso pra gente, né? Que é o narcisismo, acho que isso é essa parte aí desses homens que acabam cometendo esses atos, né, amiga? Pode comentar um pouquinho sobre isso? Sim, a gente pode entender aí algumas características, sim, do perfil do agressor, né? Essa necessidade de chamar atenção para si, de se vangloriar pelo crime, né? De isolar a vítima. Então, a gente, na psicologia, a gente tem os transtornos de personalidade, né? Já falei aqui algumas vezes. E aí a gente tem características bem presentes no agressor, que uma delas a gente chama de síndrome de Eustelo, que na verdade é uma das características de um dos transtornos de personalidade. E a gente vai falar de transtorno de personalidade antissocial, vai falar de transtorno de personalidade borderline, que são transtornos que têm como característica principalmente esses comportamentos mais agressivos, né? De excluir a vítima, né? De excluir a parceira, de procurar, na verdade, a pessoa tem uma crença muito forte de que ela está sendo traída, de que a outra pessoa está traindo a sua confiança, de que está mentindo para ela, enfim. Assim a gente caracteriza essa síndrome, né? Então vão existir aí traços muito presentes nesse agressor e a gente encontra facilmente no dia a dia muitos casos assim, né? A Clícia hoje, infelizmente, partiu por esse motivo, mas retornando à tua fala do início do podcast, é também uma informação importante para muitas mulheres, para que já percebam em seus parceiros essas características. Não que todo homem, que toda pessoa vá ser um psicopata, vá ser um antissocial. Vai cometer um crime dessa forma, dessa natureza. Exatamente. Né? Mas são características que são importantes da gente lembrar ao se relacionar com as pessoas. Né? Ficar atentos, né? Inclusive, eu pedi pra doutora Patrícia, porque a gente tá falando do caso da Clícia, né? Como um exemplo, mas aqui em Manaus a gente não tá pra trás também, né, doutora? Não, pelo eu queria que a senhora até comentasse mais um pouco como é que tá a sua rotina, como é que tá aí na delegacia, prendendo esses homens que são agressores, né? Tentando chegar antes do feminicídio, né? Antes de que aconteça o feminicídio. Se a senhora puder contar algum caso recente, alguma coisa que lhe chocou recentemente, além do caso da Clícia, né? Da Clícia, se a senhora puder falar. Pois Bruna. A delegacia, ela não para. Nós temos 3 delegacias especializadas aqui no município de Manaus, né, em crimes contra as mulheres, e todas 3 a nossa demanda é altíssima, né, e mesmo assim a gente sabe que esses números não são reais, tendo em vista que o número de subnotificações, né, são enormes, né, até mesmo porque da mesma forma que aconteceu com a Clícia, as mulheres acreditam, né, que aquele homem não vá chegar ali até esse extremo,
E, infelizmente, são essas mulheres que são vítimas, na certeza. grande maioria das vezes. Né? Elas não têm sequer um boletim de ocorrência, nunca procuraram ajuda, ou quando alguém faz a denúncia, a gente vai até lá averiguar essa informação. Quando chega lá, elas negam. Elas negam as informações. Tem muito isso, né, doutora? Muito. Talvez a vergonha, Acho que né? 90% dos casos de denúncia que nós vamos averiguar, elas negam. Né? Por algum motivo, ou porque o agressor está próximo, não tem coragem de falar, ou porque ela não está preparada naquele momento, né, para poder, ou por dependência financeira, ou por medo de perder a guarda dos filhos, ou por julgamento da família, da sociedade ou da igreja, enfim. São inúmeros os motivos que fazem com que aquela mulher ela demore, né, a procurar ajuda ou nunca procure ajuda. Então, por conta disso, né, a gente tem trabalhado intensamente, né, levando conhecimento, levando informação. Quando a gente vai até essa casa, que essa mulher ali nega, né, a gente sabe que ela está mentindo. A gente conhece, a gente percebe. Tem o perfil, né? Sim, já. sim. Mas o que a gente faz? Ali a gente planta uma sementinha, explica para ela como é que nós trabalhamos, que nós temos uma rede de proteção, que ela não está sozinha, que nós temos assistência social, né, caso ela precise, né, sei lá, ser inserida no mercado de trabalho, ou que ela precise de alguma bolsa, né, algum auxílio naquele momento. Tem assistência jurídica para ver questão de regulamentação de guarda de filhos, a questão de separação e partilha de bens. Tem também a questão do trabalho psicológico, que é o essencial, né, para restaurar aí a dignidade dessa mulher que ela perdeu ao longo dessa relação. Então, essa rede de proteção, né, que nós trabalhamos, ela é importantíssimo, Sim, né, sim. nesses casos aí de mulheres em situação de violência. Gente, só agora, né? É muito pesado. O nosso tema, sempre a gente traz temas muito pesados aqui, então eu vou tentar respirar um pouquinho, porque eu fico logo indignada, eu quero logo... isso me realmente revolta, né? Nós, como mulheres, eu estava até vendo isso na internet um dia desse, nós ainda continuamos em pleno 2024 com medo de sair na rua, né? E as mulheres, elas não podem nem se relacionar hoje, porque você não pode confiar. Você tem que ficar, como a doutora falou, ficar percebendo certas coisas, assim, se o cara vai virar um psicopata, vai querer me bater depois ou me matar. Exato. Não é isso? Então, gente, para quem tá acompanhando a gente, continue aí, mandem mensagem. Cadê vocês no YouTube do D24? É só colocar lá, Além do Crime, D24AM. Também seguir a gente no Spotify. Eu sei que a maioria tá assistindo a gente pela televisão agora, porque o pessoal, a gente tá na TV, né? Então, mas pega lá teu celular, dá essa força, porque a gente precisa chegar a mais pessoas, esse tipo de conteúdo, porque é importante a gente falar toda vez sobre, de novo, mais um feminicídio. Todo dia morre uma mulher, né? Tem estudos que mostram que tem minutos, né? Exato. Morre tantas mulheres no Brasil. Então, assim, a gente precisa reforçar isso. Inclusive, agora para uma coisa mais light, além de mandar as mensagens aqui, eu vou mandar beijo para quem está assistindo a gente, acompanha aí o pessoal que é... Os pacientes nem tanto, né, da Brenda, mas os amigos da Brenda, os policiais, o pessoal da Delegacia da Mulher, né, os amigos da Trícia, acompanhem, compartilhem, tá, gente? Que é importante, sim, a gente ficar debatendo isso. Eu vou mandar um alô aqui para um que já mandou um alô pra gente, o Francirnei Castilho. Boa noite, Além do Crime, excelente programa, tá? Muito obrigada pela audiência. É isso que eu quero que vocês participem, mandem perguntas pra gente. Semana que vem eu vou trazer o livro que eu esqueci hoje, tá, gente? Foi uma correria hoje o dia, mas eu esqueci de trazer o livro que a gente ia sortear, da Dark Side, que também é parceira nossa aqui do programa, né? A gente tem que sortear esse livro, tem que sair. Tá todo mundo perguntando, não vai ter sorteio? Vai sim, vai ter o sorteio e semana que vem eu vou trazer, a gente dá um jeito, faz aqui ao vivo, tá bom, gente? Voltando aqui, o delegado tá aqui com a gente ainda, né? Antes de a gente passar para outros casos, propriamente dito, doutor, se a Trícia tiver alguma última pergunta pro doutor, que eu vou liberar o doutor daqui a pouquinho.
Que lá em São Paulo já é mais de 9 horas, né? É, 1 hora a mais. Né? É. Então, doutor, se tiver alguma pergunta, tá, Trícia? Não, tá tranquilo? Doutor Sandro, eu quero lhe agradecer profundamente, mas antes disso eu quero dar que o senhor deixe suas palavras aqui, eu quero lhe agradecer de qualquer forma por ter participado, mas eu quero que a gente fique sempre assim, quando o senhor tiver novidade desse caso, se o senhor puder dar um alô pra gente aqui no Além do Crime, a gente quer manter a população informada, ainda mais que é uma conterrânea nossa, né? Uma situação que aconteceu aí e que tá com o senhor esse caso aí, pelo menos até a definição, pelo menos para ir pro julgamento, né? Depois que encerrar o inquérito. Olha, Bruno, obrigado, tá? Aí o que a doutora Patrícia colocou. Existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, que fala que onde tem delegacia especializada de combate a crimes, a violência doméstica, a violência doméstica como um todo, tá? Ela acaba inibindo ou acaba diminuindo essas ocorrências. Ou seja, quanto mais você divulgar que você tem uma delegacia especializada voltada aí para as mulheres vítimas de violência doméstica, isso pode ser de forma material, psicológica, física, enfim, a tendência é que os homens, os maridos, os parceiros, eles acabam se inibindo e reduzindo essa violência, tá? Então, ela tá de parabéns, a doutora Patrícia falou aí que tem mais de 30 delegacias especializadas. Eu acho que esse é o caminho mesmo, tem que divulgar e fazer com que as mulheres percam o medo, percam a timidez, que elas se sintam encorajadas aí a realmente procurar as autoridades para que a gente possa tomar uma providência. Doutor, só para confirmar, ele continua preso, né? Ainda o agressor, o assassino, o possível, né? O suposto, né? O assassino, ele está preso. Sim, ele está preso temporariamente, tá? Foi decretado 30 dias de prisão temporária para ele. Nós, nesse meio tempo, aí, estamos colhendo provas, indícios, para que nós possamos converter essa prisão temporária em uma prisão preventiva. Perfeito, então, tá, doutor? Muito obrigada. E a gente vai continuar falando com o senhor, nem que seja em off, que eu quero saber de tudo aí depois. Tá bom? Obrigada. Comigo, Bruna, parabéns pelo programa. Eu vi a preocupação de vocês essa semana em relação à violência doméstica. Esse caso, conte comigo aí no que precisar. E a Polícia Civil de São Paulo, de Bragança Polícia, vai estar sempre à sua disposição. Obrigada. Tchau, tchau. Tchauzão. Pois é, né, gente? Eu vou liberei o homem, que já tá tarde lá em São Paulo, mas foi muito bom, né? Os esclarecimentos, coisas que a gente não sabia. Não sabia, né? Detalhes assim, como eu falei pra você, quando eu recebi o convite. Eu te chamei, né? Sim, eu falei, olha, que por questão de competência, no caso de circunscrição, né? Como o fato aconteceu no estado de São Paulo, né? Ele obrigatoriamente ele é apurado pelo estado de São Paulo. No caso foi em Bragança, né? Ele o fato aconteceu, né? Isso, então São o fato Paulo. é apurado por eles, né? Por eles. Eu quero até agradecer agora, aproveitar para agradecer a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, que me ajudou, né? Abraço pro pessoal, que eu liguei para lá pedir ajuda e me manteram na hora, direto contato do Dr. Sandro, ele disse que na hora topou para falar com a gente. Inclusive, né? Bruna, eu gostaria de agradecer, não só nesse caso, mas a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo já nos ajudou em outros casos, então nosso muito obrigada, né? E agradecemos essa parceria, porque parece que é um padrão repetitivo dos homens tirarem essa mulher do seu ambiente, né? Vocês podem falar um pouco mais a respeito disso? Brenda. A gente vai de encontro com o que a gente acabou de falar, né? Sobre a questão do isolamento da vítima. Sim. O agressor, quanto mais ele se apodera dessa mulher e mais ele entende que ela está cada vez mais sendo coagida e que ela está cada vez mais dependente dele, mais ainda ele vai isolá-la, mais ainda ele vai... Brenda, assim, vamos nos colocar no lugar de uma suposta vítima, né? Como que a gente faz pra gente se perceber? Entendeu? Que a gente tá passando por isso, que às vezes a gente não percebe. Sim. Né? É muito difícil olhar. É justamente pra gente, isso. Né? É difícil pra mulher perceber que ela está dentro de um relacionamento abusivo.
né? Ou às vezes alguém chega para ela, dá um toque, ou ali passa, sei lá, 10, 15, 20 anos, e ela acha que aquilo ali... Sabe por quê que a mulher acha que aquilo ali é normal? Ela Diga. cresceu. Perfeito, era o que eu ia. Pois é, ela cresceu vendo a mãe, vendo a avó. As E a, tias. exatamente, é o que a gente chama de machismo estrutural. Correto. Certo? A questão do patriarcado. Então, a gente acha que tudo aquilo que acontece dentro da relação é normal. Porque minha mãe foi assim, minha avó foi assim. Então, a gente até estranha quando é diferente. Quando o homem passa a tratar bem, fala, será que é normal? Exato. Né? A gente tem esse olhar aí, porque a gente cresceu com isso. Então, é difícil você perceber que aquilo ali não é normal. Então, é por isso que hoje nós estamos fazendo esse trabalho de desconstrução. Que é né? o mais importante, né? Esse trabalho de desconstrução para poder... eu gosto de trabalhar... A gente trabalha com a parte preventiva também. A gente dá palestras, né? A gente vai em escolas, na comunidade. E eu gosto de falar não só para mulheres. Perfeito. Eu Porque gosto tem de que falar falar para os os homens. homens. Falar para os homens, porque o que eu penso? Eu acho que a gente tem que trabalhar ali. Se a gente quer mudar, né, quer desconstruir todo esse machismo e patriarcado que a gente vem sofrendo há milênios, né? A gente não pode falar só para as mulheres, porque a grande Porque maioria você já está... corresponsabiliza a mulher Exatamente. e sobrecarrega ela. Exatamente. E querendo ou não, a gente já está começando a criar essa consciência. E os homens? Sim, Por que não correto. trabalhar com eles? Por que não ensiná-los como é que deve se tratar a mulher? Tendo em vista que ele cresceu ali com o pai e com a mãe, achando que aquilo ali tudo era normal. Né? Então a gente tem que trabalhar esse lado aí de desconstrução. O legal, claro, né, com todo respeito, ela trabalha com as vítimas e eu trabalho com os agressores. Hoje eu trabalho na CIAPA, na Central Integrada de Alternativas Penais, então as pessoas em liberdade provisória que estão respondendo ali por Maria da Penha, elas participam de um grupo que a gente chama de grupo reflexivo. Então eu exerço... Inclusive, doutora, meu sonho era saber... Meu sonho não. Está convidada. Eu queria saber se existia isso aqui em Manaus. Existe. Ai, esse É grupo bom a senhora já ir lá, doutora, já exatamente. convidada, né, Brenda? Já Exato, faz perfeito. Então, essa assim, conexão. eu acredito muito que a educação, né, a orientação, ela é muito importante, não só para salvar vidas, mas também para salvar mentes. E eu tenho acompanhado isso frequentemente nos grupos os quais eu organizo, né? São homens autores de violência doméstica. Quando chegam, em sua maioria, eles não percebem, eles falam apenas exemplos, né? Ai, mas eu só bati na parede, eu nem agredi Eles ela. não percebem, eles Então, não Então, sabem. muito natural até Isso. dentro, né? Aquela parte do Eles foram estrutural. criados E aí? assim. Exato. Isso Inclusive, também. eu tenho um exemplo, né, que eu gosto de citar, que aconteceu na delegacia, né, de um idoso autor de violência doméstica, né? Ele tinha agredido a esposa. E aí, no interrogatório dele, o escrivão perguntou: o senhor confirma que o senhor agrediu sua esposa? Sim, ela é minha esposa. Ela é minha esposa. Como se fosse Tipo, uma propriedade, um exatamente. produto. Exato. Né? Aí o escrivão olhou assim, então, né? Porque ele falou tão natural, Isso. né? Com tanta naturalidade. Então, o senhor confirma, né? O senhor entendeu a pergunta? Sim, eu confirmo, é minha esposa. É como se isso justificasse mas, a Cara, questão. ela é Também minha vem- esposa, eu posso fazer dela o que eu quiser, bater, matar, o xingar. senso de e por aí prioridade. vai. E aquela de crença, propriedade né, do que machismo. desde que as nossas avós nasceram, entre marido e mulher não se põe a colher. Ou seja, que o que se faz dentro de casa, entre o casal, não é assunto de ninguém. Lógico que é. É Sim. assunto de todo mundo. Porque ali nós estamos falando de vidas, né? Agora, uma coisa que eu queria complementar aqui, quando vocês falaram, que interessante, existe esse serviço, e ela existe esse serviço, quando eu, lá em São Paulo, estive reunida com essas pessoas da secretaria, 2 delegados e mais o Dr. Christian, que é o psicólogo, né? 2 delegadas, desculpa. Essas mulheres sempre tendo presença nessa... São Paulo, o estado de São Paulo, as delegacias da mulher acumulam a delegacia do menor. E não
tem a estrutura que o nosso Amazonas tem com relação à casa de acolhimento, com relação... Então, eu queria dizer a vocês, né? Primeiro, agradecer o serviço de vocês, que é de suma importância. E segundo, dizer para as mulheres que o Amazonas conta com um serviço, né, com uma rede de apoio muito grande. Perfeito. Se elas em outros estados não têm acesso, como o caso da Clícia, com certeza não teve para onde correr, primeiro por estar sozinha e segundo por uma cidade de interior, né, dificilmente ter uma rede de apoio. O Amazonas conta com uma rede de apoio muito boa, a Delegacia das Mulheres, casas de acolhimento. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, para deixar a nossa mulher que está sofrendo esse ciclo de violência sabendo, tendo essa rota de fuga no momento que ela achar que aquilo ali pode agravar, que não tem mais condições. Sim, nós temos a delegacia, né, que aqui, inclusive aqui perto, né, aqui na Bola do Eldorado, né, a localização dela, inclusive, eu vejo como muito favorável, né, porque fica central do município de Manaus. Fica acessível de todas acessível as zonas, de né? todas as zonas. 24 horas, né? Nós temos lá na delegacia, caso essa mulher fuja, o que é muito comum, né? Ela fugir ali, ela consegue uma brecha e ela consegue fugir, ela chega na delegacia, ela tem para onde ir. Tem ali aquele acolhimento. Perfeito. Né? Bom que as mulheres saibam mesmo disso, né? Sim, inclusive, recentemente agora, uma mulher, ela fugiu, né? O negócio foi tão rápido que ela chegou descalça na delegacia. A gente teve que arrumar sandália para ela. Sim. Porque ela fugiu, porque o cara foi solto na audiência de custódia. Ele foi solto na audiência de custódia e voltou. E aí, quando ele voltou, ela se assustou, não estava esperando, né? Com certeza. E aí, não deu tempo nem de pegar o chinelo. Sim. Ela saiu do jeito que estava. Muitas saem sem o chinelo, muitas sem saem nada. sem se alimentar. Sem nada. E muitas saem, né, com os filhos sem roupa. Com a roupa do corpo. Vem com a roupa do corpo. Mas chegando lá, ela Tudo tem isso essa pra atração, onde né? alimento, Tem a suporte. casa de acolhimento, que essa mulher ela é recebida, né? No mesmo dia ela é direcionada, Na doutora? mesma hora, né? A gente já faz ali o encaminhamento dela. Não vou dizer onde é que é, né? claro, Para Deus questões de me segurança. É. Mas tem sim, né? É feito o boletim de ocorrência, ela solicita ali a medida protetiva e ali, nesse caso específico aí, como tinha uma medida protetiva e ela correu a tempo, né? Nós conseguimos ali efetuar o flagrante dele novamente. Nós fomos até lá, bem. pegamos eles e flagranteamos, né? Aí eu não sei dizer como é que ficou, se ele foi solto novamente na audiência de custódia. Gente, que Né? horror. Não sei dizer, não acompanhei essa parte. Mas é assim que funciona. E aí, lá nessa casa, Sim. né? Ela vai ter, como eu falei ainda agora, uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada, né? Que vai fazer todos os encaminhamentos necessários, né? Para que ela possa ali voltar, né? Para a sociedade. Porque muitas vezes, o que acontece? Essa mulher não conseguiu estudar porque ele não deixou. Essa mulher não conseguiu trabalhar porque ele não deixou, porque com isso é muito mais fácil ele ter total domínio sobre ela, né? Então, é muito mais cômodo. Inclusive, por exemplo, você pediu para eu citar casos, né? Assim, porque, como eu falei, eu não trabalho com feminicídio. Sim, é verdade. Né? isso a Eu gente não tinha trabalho falado com feminicídio. Eu trabalho com as tentativas, né? Com as tentativas de feminicídio e com os demais casos, né? E aí o que a gente tem percebido, né? A questão da violência psicológica, que no meu ponto de vista ele tem sido um dos piores casos, né? Porque quando a mulher consegue perceber que ela está dentro de um ciclo de violência, porque na cabeça dela, mas pelo menos ele não bate. Isso. Como Você se está fosse... entendendo? Pelo menos ele não bate. Só que a cabeça dela,
né, de tanta violência ali que ela vem sofrendo ao longo, sei lá, esse ano eu atendi uma que já estava sofrendo há 13 anos, né? E o dela era, a violência psicológica dela era a violência patrimonial. Sim. Porque esse homem precisa do nome dela porque o nome dele já não existe mais. Né? De tão sujo que já tá. É uma pessoa que ostenta muito, que quer viver aí na sociedade com carro de luxo, morar bem e não tem mais condições de manter aquele luxo porque o nome dele já não serve mais. E aí ele precisa daquela mulher por causa do nome dele, por causa do nome dela. Que absurdo. E aí por conta disso ele não deixa essa mulher sair de casa, ele não deixa ela conversar com ninguém, ele passa, né, a isolar essa mulher, não deixa ela ter contato com os filhos, né, justamente para poder ser muito mais fácil ali. Ele conseguiu o que ele quer, né? Ele conseguiu o que ele quer. E validar a sua masculinidade. Exatamente. E aí, quando essa mulher percebe que ela nos procura na delegacia, ela já está tão abalada, porque ela já está devendo milhões. Não é 20 mil, 30 mil, é milhões. É porque eles primeiro, a violência patrimonial, um tipo de violência que a gente tem que divulgar, porque ele geralmente acontece nas classes mais altas que tem vergonha de contar isso que acontece, mas geralmente ela funciona de que maneira? Ele tem um nome sujo, geralmente é um empresário que tem questões trabalhistas, enfim, ele não tem um nome limpo e ele a utiliza como aquela fonte de recursos. Exatamente. E ele a mantém cativa ali porque ele faz uma série de dívidas absurdas, né? E ela... Empréstimos, várias procurações, né? Inúmeras procurações. Então ele fica mantendo ela, né? Porque ele precisa. E ela acha que se libertar daquilo, ela não vai ter como recomeçar, dado ao volume das dívidas que ele contraiu em nome dela. Até porque anterior à violência financeira, a violência psicológica ela sempre vem primeiro, né? Exatamente. Muita manipulação, como a gente falou há pouco. Vai ser totalmente voltado para isso, para manipulação da pessoa. Pra dependência da pessoa também. A Brenda naquela hora tava falando, acabou que ela não concluiu, mas eu lembrei aqui da história dessa hora que ela pega os agressores. Eu queria que tu comentasse algumas histórias, claro, não pode dar nome nem nada, mas sim, claro. Algumas histórias assim, que meio que você ficou assim chocada, como a doutora contou uma agora, né, que o cara disse, como assim, minha mulher, né, bati minha mulher. Teve casos assim também? Sim, parecidíssimos, inclusive, com o que ela trouxe, né? Sempre ouço coisas como, mas eu nem agredi ela, eu só falei que ela tava gorda, eu só falei Já que... pensou? Sim. E eles acham natural. E eles acham de muito gorda, natural. Feia. Isso aí não é nada. Isso aqui não é nada, na verdade, Isso né? não é nada o exemplo deles. mais brando que eu usei. Então, geralmente tem comentários Queria nesse nem ir, sentido, olha. de que não Absurdo, foi de uma absurdo. violência, de que não agrediu, então não era pra estar lá respondendo. Enfim, mas a parte positiva desse processo, né, falando agora um pouco da minha atuação, é ver realmente a mudança de mentalidade dessas pessoas. Porque é factível, né? Eles iniciam com esse pensamento muito enraizado na questão estrutural do machismo de que eles precisam mesmo se reafirmar e que a mulher é uma prioridade, uma propriedade, na verdade. E ao decorrer das conversas e das discussões, eles vão cada vez mais se identificando com aquilo que eu vou trazendo e percebendo, realmente, eu acho que não é legal, que não foi... Sim. Tu ainda consegue dar essa recuperação? Consegue. É um trabalho contínuo, sim. Óbvio que não são todos, mas os poucos que a gente consegue ajudar nesse sentido de mudança de mentalidade é sempre muito produtivo, né? Então, quando eles reconhecem que realmente existiu sim uma violência e isso é sim danoso, é algo muito positivo. E aí, voltando agora à tua pergunta também sobre como reconhecer, né? Isso que a doutora trouxe foi extremamente importante, dos ciclos familiares que se repetem. Realmente, a gente tem no Brasil essa cultura muito enraizada, né? De que o homem é o líder da casa, ele precisa prover, liderar, exatamente.
E é muito... Na verdade, os índices de violência doméstica eles são muito altos no Brasil. E isso, com certeza, reflete o nosso padrão familiar, né? E como que a gente identifica isso? A Trícia trouxe o termo love bombing, né? Hoje muito conhecido na internet, que diz respeito literalmente à explosão do amor. Conheci o cara em uma semana ele é o amor da minha vida. Né? Isso, ele faz tudo por mim. Que lindo, me traz flores, me dá chocolate, manda música pra mim não sei da onde, aquela coisa. Então, é um sinal também, porque como assim, né? Em uma semana já me ama e já quer casar comigo. É um sinal de alerta também. E não só esse, né? Nas relações mais duradouras, se você começa a perceber que a pessoa tem um ciúme exageradíssimo de você e não há motivos pra isso, é também um sinal. Ou até mesmo nas coisas mais sutis, né? A pessoa não consegue fazer nada sem você, quer a sua companhia 100% do tempo, né? Quer uma atenção integral. Aí você pensa, ai, que bonitinho, né? Ele me ama, quer ficar perto de mim. Na verdade, não. Na verdade, não é isso. Ele quer mesmo exercer... Ou ela, né? Apesar de a gente estar falando aqui de homens em específico, né? A pessoa, ela quer mesmo manter o controle sobre você, sobre o que você faz... e vigiar até mesmo, né? E assim, vamos supor, agora vamos na prática, vamos dizer assim, o cara me bateu uma vez. Na hora tem algumas mulheres que vão ter talvez essa nova geração, né, dos milênios pra cá, vamos supor, geração Z, talvez, vamos supor. Mas ela vai logo procurar um psicólogo, a primeira coisa que tem que fazer é procurar a mãe. Quem que procura? Porque você fica com vergonha. Com certeza. Eu sempre me boto nesse lugar. O que eu faria? Eu sou dessa, igual o filme, né? A gente acaba... O que nós faríamos? Como que a gente procede, assim? Uma mulher que tem mais cabeça, vamos dizer assim, né? Tem mais o conhecimento. Nesse momento, procura quem? Assim, o melhor momento é procurar um psicólogo ou procurar a mãe? Procurar um parente, uma amiga? Eu acredito que o ideal seja procurar uma amiga ou alguém... Na verdade, alguém que você confie, porque realmente é muito difícil pra mulher expor que ela tá sofrendo ou que ela sofreu algum tipo de violência. A primeira, logo, tô falando da primeira. A primeira, exatamente. Eu acho que a mulher, a primeira é que deve ser aquele choque. Sim. O primeiro choque. Sim, até porque o sentimento é de culpa, de vergonha, muitas racionalizam. Mas fui eu que provoquei isso. A mulher, ela não quer ir pra delegacia. Isso, ela não quer. Ela não quer ir. Tanto é que ela falou, não queria estar aqui. Então, assim, a grande maioria tem vergonha, entendeu? A grande maioria é ameaçada, né? Também. Exato. Tem vergonha. É por isso que é bom prevenir sempre mesmo, né? Inclusive, essa moça que eu atendi, ela perguntando, doutora, isso aqui, eu vou conseguir sair disso, né? Aí eu falei, olha, tem vida após o abuso. E você tá dando o primeiro passo agora para sair disso, né? Porque ela tava assim, ela tava de um jeito que ela não conseguia, por conta da violência psicológica, né? Ela não tava conseguindo organizar as ideias pra gente conseguir entender o que ela tava querendo, né? Então, assim, até para você fazer esse atendimento inicial é difícil, porque a mulher ela não consegue organizar as ideias. Sim, por isso né? que no mundo ideal seria procure imediatamente a delegacia. Mas eu, dentro da minha área de atuação e sabendo de toda a dificuldade que é, a mulher não vai procurar. Então, ou ideal... se ela procura, ela desiste. Exatamente. Muitos casos tem isso, sim, né? ela vai lá, faz o boletim de ocorrência e some. Ou então é ela muito quer tirar comum. depois ou então você vai olhar, ela até pede a medida protetiva. Mas quando você vai olhar, ela foi lá no fórum e aí, né, eles pedem para ela fazer de próprio punho, que ela não tem mais interesse, não tem mais necessidade da medida protetiva. Aí ela vai lá e escreve, não tenho mais necessidade da medida protetiva. Mas eu acho que um passo anterior a esse, que o passo dela chegar à delegacia já é um passo posterior a primeiro aquela que tem condição de ir a uma psicóloga ou conversar com uma amiga, mas muitas vão à igreja. Sim. E aí existe o risco do seguinte: perdoa. Dependendo de quem é. Dependendo de quem é. Se é um padre, um Esse pastor, é o problema. Enfim. É a questão de a sua família é mais importante, você tem que exercitar o perdão. Gente,
a todo mundo, né, que frequenta as mais diversas religiões, aquelas pessoas que são sacerdotes nas mais diversas religiões, precisam assim, de procurar como um serviço como o da doutora Brenda ou como o da doutora Patrícia, para saber aconselhar aquele casal. Porque o que acontece? Geralmente o conselho é pela preservação da família, né, das mais diversas religiões. E para que aquela mulher continue dentro desse ciclo de violência. Mas a gente faz um apelo. Mais importante que a preservação da família é a preservação da vida da mulher. Perfeito. Então, por favor, sacerdotes, por favor. E a gente não tá aqui criticando De igreja jeito nenhum. A, B, C, religião A, B, não. A gente tá não. falando em relação a convencer aquela mulher a continuar dentro de algo que já está falido. A continuar dentro de algo que a gente sabe que se ela não fizer nada, ela vai entrar para estatísticas de feminicídio. Sim. Entendeu? E tudo porque a gente sabe que dentro das igrejas você consegue, né? Como é que eu posso dizer uma palavra? Convencer. Isso. Persuadir, Né? Exatamente. Convencer aquela mulher a perdoar e a continuar. Né? E aí é muito complicado. Existem é muito complicado. Muitos sacerdotes que são psicólogos, comunicadores, excelentes conselheiros, né? Que até fazem atendimentos, né, nas paróquias. De casal, né? Pra casal. Eu posso citar aqui Padre Charles, por exemplo. Enfim, existem algumas religiões presbiteriana, eu sei que existe também. Mas existem também pessoas que têm que... alguns líderes de religiões que têm que ter a consciência de eu não tenho preparo suficiente para esse tipo de relacionamento. Então, encaminhar para a pessoa... Então, o apelo da gente é esse. Se você é um pastor, um padre, um pai de santo, enfim, que você tenha preparo para esse tipo de coisa, né? Que você tenha uma formação em psicologia, em serviço social, enfim. Mas se você não tiver, a gente apela que você recomende. Acredito, Trícia, que a questão não é nem a competência, porque a competência todo mundo pode adquirir por meio do conhecimento. Sim. A questão é a ética profissional que você vai ter. Porque imagina, você é sacerdote, você é padre, pastor, seja lá o que for, de alguma instituição religiosa. Você vai ter realmente a criticidade de saber separar o que é a ciência psicológica do que são as doutrinas que você passou tantos anos aprendendo e que são tão repetidas por tantos anos. Acho que essa é a grande questão. E o que eu penso em relação a isso aí? É pra perdoar? Tá bom, te perdoo. Mas não dá mais, né? Eu vou viver minha vida, né? Vou procurar minha independência, né? Vou restaurar a minha dignidade que for perdida, e você vai viver sua vida. A gente não dá mais certo. Mas você tá perdoado. Isso. Você está perdoado, tá bom? Não consiste exatamente em se submeter, em submissão àquela regra. E maus tratos. O perdão, ele pode ser perdoar e seguir a vida. E agora a minha pergunta vai para todas vocês, né? Sobre, por exemplo, vou dar outro exemplo, que eu tô muito assim de exemplo, que eu sempre coloco, mas se eu tenho uma irmã que tá sofrendo violência, o que eu faço? Denuncio o cara? Pode denunciar. Chamo ela pra conversa, brigo com ela. Quando eu sugeri... O que eu penso também em relação a isso? Chega com ela, fala, você acha que tá certo isso que tá acontecendo? Você acha que é normal, né, ele agir assim, lhe tratar assim, lhe diminuir, né? Tratar dessa forma. Tratar dessa forma, falar essas coisas pra você. Perfeito. Aí, beleza, se ela falar que sim, aí você, não, então tá bom. Aí, procura... Agora, se presenciar também, né? Faz a denúncia, né? Aí a gente vai lá, a gente conversa,
Ah, né? tem esse primeiro momento, né? Pois é, aí ela vai negar também. Não, isso é mentira, não é verdade. Minha irmã tá louca. Tá louca, como aconteceu nessa semana que a gente foi numa outra situação aí. Que a irmã chegou lá desesperada porque a irmã teve um AVC, tá em estado vegetativo. E aí dizendo que o cara não cuidava bem dela, que ela tava sofrendo maus tratos. E que ela queria porque queria que a gente fosse lá. Eu, tá bom, a gente vai. Chamei a psicóloga, falei, vem cá, vamos lá. E isso é muito mais comum do que vocês imaginam, né, doutora? E aí, quando a gente chegou lá, minha irmã tá doida. Eu vou processar ela tá me perseguindo. Eita. Ela não quer que eu fique com meu marido. Exatamente. Aí tá bom. Não, a gente só veio, né? Averiguar, né? Nosso papel é só vir averiguar. Mas, de qualquer forma, nosso endereço, Tá aqui o telefone. nosso telefone, aqui é psicóloga, tem assistência social, tem a de jurídico. Se você quiser, a gente tá aqui. A gente só... Tá tudo... Se você tá bem, que bom. Exato. Mas Por tem isso que gente, quando eu sugeri que não necessariamente, quando eu falei, né, vamos procurar alguém de confiança, foi justamente pensando nisso. Por quê? Acontece, inúmeras já aconteceram, né? Imagino, né? Inúmeras vezes a mulher imagina, não, tá louca, não quer me separar do meu marido, enfim. Por quê? É muito mais viável essa mulher conversar com alguém de confiança. E aí é essa pessoa, no caso do exemplo que você trouxe, né? Da situação. Você entender que você tem um papel também de conscientizar, de orientar e de empoderar essa mulher. Porque imagina, realmente ela não vai ter a força de ir logo de pronto na delegacia. E que talvez se você fizer isso no lugar dela, você pode causar um problema ainda maior. Doutora Brenda. Né? Então, assim, o estreitamento desse laço com uma mulher vítima de agressão, ele é muito importante. Porque se eu empodero essa pessoa, se eu tô ali e mostro para essa pessoa que ela tem um suporte, né, que ela vai ter uma ajuda, e que de repente realmente eu vou pegar na mão dela e vou lá na delegacia junto com ela, isso a gente está partindo até de um acolhimento. Essa pessoa vai se sentir mais acolhida, vai se sentir um pouco mais segura. Olha só como eu não estou sozinha para ir atrás disso. Olha só como a minha vida importa. Olha, até a autoestima dessa pessoa muda e melhora em algum momento. Eu gostaria de falar um pouco, porque com relação ao que ela falou, é uma questão que é diferente da mulher saudável, que corre até sem chinelo e vai à delegacia. A gente está falando de mulheres doentes, com sequelas, muitas vezes acamadas, né? E isso é uma situação que eu já vivi na minha família, que muitas famílias, a mulher jovem, a gente diz corra, vá, mas a mulher doente, acamada e tudo, o que acontece? Ela é mais prisioneira ainda daquele cidadão que está ali do que qualquer outra. Então, há uma denúncia, ela fica, eu tenho todas essas limitações, vão me levar para uma delegacia, eu vou ser tratada como? Eu preciso de cuidadora, eu preciso de toda uma rede de apoio. Então, o que eu acho que é importante desse caso, e isso é muito frequente, né? Denúncias de maus tratos a mulheres que estão doentes, né? E é muito importante que elas tenham algumas sessões de atendimento psicológico para ela entender que mesmo ela doente, mesmo ela acamada, mesmo ela pode viver fora daquele ambiente de abuso. Porque, de uma forma geral, homem não tem paciência com mulher doente, né? A prova é tão grande que a gente tem aqui o maior índice de pacientes de câncer de mama, né? São pacientes que foram abandonadas pelo marido. Essas mulheres que têm sequelas de AVC, sequelas de problemas cardiológicos, essas mulheres que são acamadas, essas mulheres realmente, elas vivem uma prisão. E elas vivem uma prisão tão grande que elas não veem outro lugar que não seja ao lado dessa pessoa. Então, é muito importante que essa mulher,
ela receba sessões de terapia, não é, doutora? Porque a denúncia, a polícia vai, mas ela não tem coragem. Ela não tem coragem nem de porque ela fica imaginando o que vai ser quando a polícia for embora. Né? Pois é exatamente isso que ela fica perguntando. E depois? E depois? Como é que vai ser? Né? Será que eu vou conseguir? Né? Será que vai ter vida? Exatamente. Né? Após o abuso? Recentemente, né, já que a Bruna me pediu para falar de casos, assim, eu não tenho muitos casos de feminicídio para falar, mas os de violência, né, eu tenho muitos. Nós tivemos, né, uma mulher que descobriu há pouco tempo, né, que ela está, né, com câncer, fazendo tratamento. E aí, desde que descobriu, o parceiro mudou totalmente, né? E aí passou a intensificar as violências psicológicas, né? E ela, que já estava debilitada por conta da doença, foi só definhando cada vez mais. Agora ela está em fase terminal, né? E aí, o que acontece? Solicitou a medida protetiva. Né? Solicitou a medida protetiva porque, né, não estava mais aguentando essa situação. A pessoa já não está bem. Né? Saúde em primeiro lugar, né? E ainda ter que passar por toda essa situação, né? Então, é porque eu não quero entrar em mais detalhes, assim, entendeu? Mas, assim, é algo, assim, que me chocou muito, né? Porque nem quando a pessoa está... como é que eu posso falar? No pior momento da sua vida, né? Ela não pode. Não tem paz. Não tem paz. Mas, né? olha, é muito difícil isso, né? A gente fala demais do abandono da mulher durante a doença. Mas antes o abandono do que essa situação que a senhora está falando. É isso mesmo, a paz, né? Ela tá pedindo paz, pelo menos nesse final aí de vida que resta, né? Tem um número absurdo de homens, sobretudo daqueles homens casados com mulheres de posses, que na fase terminal não vão embora fisicamente, mas vão embora espiritualmente, e esperando a viuvez para usufruir dos recursos, né? Eu moro num condomínio onde existem 300 casas, e é um condomínio, a gente pode dizer, de alto padrão. Como isso é frequente? É muito frequente. Mulheres doentes, mulheres acamadas, mulheres em fase terminal, onde o marido está esperando simplesmente que ela morra por uma questão patrimonial. Isso vem muito do senso social, né? De que a mulher ela ainda é um objeto ou algo com durabilidade, com tempo de validade, né? Aí a gente vai entrar também em outras questões como o etarismo, por exemplo, onde a mulher ela tem um prazo de validade. Então, são questões sociais aí que, infelizmente, ainda rompem. Poxa, gente, assim, infelizmente nosso tempo tá acabando, mas esse assunto é um assunto que não acaba, infelizmente, porque eu queria dizer assim, não, acaba hoje, a gente não vai ter mais, mas é bom a gente trazer sempre para que as mulheres fiquem alerta, não é isso? Quero agradecer a presença de todas, quero dar a palavra final aqui para vocês, né, pra gente reforçar, dê contato, doutora, @ a delegacia, né, Brenda também, tá bom? Pode, a palavra é de vocês. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Bom, vou deixar uma mensagem final, né, para as mulheres. Sim, importante, sempre. Eu vou retornar a minha fala de que procurem alguém de confiança, de que estabeleça sempre contato com a família em casos de violência, que busque também uma delegacia. A gente sabe que hoje o Amazonas ele evoluiu muito em questão de segurança pública, a gente tem muito que evoluir ainda, mas hoje, graças a Deus e graças ao Estado, a gente deu aí um grande salto, melhorou bastante. Então, com toda a certeza do mundo, você será bem acolhida, será bem recepcionada. E eu passo a palavra agora. E eu, mais uma vez, agradeço o convite, né? Segunda vez que eu participo do programa. Verdade. Né? Para falar de um tema que eu realmente aprendi a gostar muito, que eu tenho
né, me aprofundado bastante nessa questão dessa luta aí da violência doméstica, né, todos os dias, né, eu cresci num ambiente machista, né, eu vivo numa sociedade machista, então né, Patrícia, estou me desconstruindo também todos os dias, porque nós mulheres, né, nós somos as que nós também reproduzimos, né, comportamentos machistas. Então, nós mulheres também dificultamos a ida dessa mulher a procurar ajuda, né? Então, assim, a gente percebe que a vergonha maior é de outras mulheres, por conta do julgamento, por conta dessa reprodução desse machismo que nós crescemos aí, entendeu? Então, é muito difícil, né, para nós, né, e principalmente depois de um tempo a gente, mas isso é normal. Gente, não é. E a gente pode mudar se a gente quiser, né? Então eu mesmo, né, todos os dias eu tenho aprendido muito, né? Estou tentando evoluir, estou me desconstruindo, justamente para eu poder, né, proporcionar um mundo melhor para os meus filhos, né, para essa futura geração que está vindo aí, para quem sabe um dia lá na frente, eu não vou dizer que a gente vai acabar agora com a violência doméstica, porque isso é uma luta, né, que não sei dizer quando que a gente vai conseguir. Mas tem que ser constante. Mas tem que ser constante. E já tem melhorado muito. Tanto é que a gente observa aí que nos números, as estatísticas, né, inclusive a que saiu agora no anuário da segurança pública em julho, né, que todo mundo, meu Deus, mas a gente trabalha tanto fazendo trabalho de conscientização, trabalho de prevenção, e leva conhecimento daqui, leva conhecimento dali, e os números só aumentam. Que bom no sentido de que elas estão adquirindo conhecimento e estão rompendo ali o ciclo de violência e estão procurando ajuda. Por isso que os números estão aumentando. Não é que a violência tenha aumentado, não, gente. A violência ela sempre existiu. A violência ela sempre existiu e sempre foram em números alarmantes. Tanto é que os números que saíram aí em julho de 2024, eles não são números reais. Porque não é toda mulher que vai lá notificar. Isso mesmo. Entendeu? Doutora, eu sou do tempo que as famílias pediam para a imprensa abafar os casos de violência. Então, havia uma vergonha muito grande, uma subnotificação muito grande. Como ainda há. Mas só né? que então, hoje o trabalho de vocês constante está fazendo com que aquela mulher não se sinta tão envergonhada por ser... O nosso trabalho aqui é encorajar, né? Encorajar essa mulher para que ela consiga ir romper esse ciclo de violência e quem sabe daqui a, 30 anos, né, a gente consiga aí diminuir esses números de violência. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada. Né? A gente que Obrigada agradece. pela presença de vocês. Vocês duas são convidadas, assim, super sintonizadas, né? Entre vocês, e é muito esclarecedor para todas nós. O nosso objetivo aqui é evitar que a violência aconteça. E, assim, enquanto eu converso com vocês, na minha cabeça vem uma lista de nomes de mulheres, de amigas da minha convivência que, se tivessem escutado as palavras de vocês, estaria aqui com a gente, sabe? Com certeza. Estaria presente, não estaria fazendo parte dessa lista, dessa triste lista das que se foram por conta da violência. Obrigada, Trícia, também pela colocação. Obrigada, gente. A gente está encerrando por aqui. Semana que vem a gente está de volta ao mesmo horário, 20 horas ao vivo aqui na TV Diário. Não esqueçam de acessar o nosso YouTube lá do D24, Além do Crime. Comenta, compartilha, vamos engajar. Preciso subir esses números aqui no Diário. E também é importante que vocês compartilhem, porque um assunto como esse, você de qualidade, com essas especialistas, é só aqui no D24. Só lembrando, dona Bruna Chagas, da nossa reprise no domingo. Boa. Que todos nós sabemos que hoje, véspera de feriado, o trânsito estava horrível, todo mundo chegou atrasado em casa, talvez... A Trícia chegou atrasada. A Trícia chegou atrasada. Então, domingo, mesmo horário, 20 horas. Domingo, não tem desculpa, todo mundo senta à frente da TV e eu
peço a todas vocês Compartilhem. que são mães, coloquem suas filhas para assistirem E a os esse filhos? episódio. É E isso os mesmo. filhos. E os filhos Os também, filhos né? também. Então, tchau, gente. Até a próxima. Muito até a próxima obrigada. quinta. Tchau, 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 tchau. Muito obrigada.